Você já parou para pensar como alguém pode ser 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem, sem deixar de ser uma só pessoa? Parece um paradoxo impossível, né? Mas essa é justamente uma das maiores revelações da fé cristã, a natureza de Jesus Cristo. Hoje vamos explorar um mistério que intriga teólogos há séculos e que pode transformar sua visão sobre divindade, humanidade e identidade espiritual. Prepare-se, talvez você nunca tenha ouvido isso de forma tão clara antes. Seja muito bem-vindo, e esse é o canal Castigo Divino Mais, onde a fé encontra respostas profundas e revelações transformadoras. Aqui, a gente vai além do óbvio. Já comenta aí, eu sou parte dessa transformação, para mostrar que você está comprometido com esse aprendizado e com sua jornada espiritual. Vamos juntos descobrir o que muitos ainda não entenderam sobre Jesus. Desde os primeiros séculos do cristianismo, uma pergunta ecoa entre pensadores, estudiosos e fiéis. Como Jesus pode ser ao mesmo tempo plenamente Deus e plenamente homem, e ainda assim ser uma só pessoa? Parece uma contradição, mas essa é uma das verdades mais centrais e misteriosas da fé cristã. E entender isso não é apenas uma questão teológica, é uma chave para compreender quem realmente é o Cristo que transformou a história da humanidade. Imagine só, um carpinteiro da Galileia, nascido de uma mulher, sujeito à fome, ao cansaço, à dor, e ao mesmo tempo, alguém que perdoava pecados, andava sobre as águas, acalmava tempestades com uma palavra e ressuscitava mortos. Como conciliar essas duas naturezas tão distintas, o divino e o humano, em uma única pessoa? Para muitos, isso parece um paradoxo. Mas, na teologia cristã, esse mistério é conhecido como a união hipostática, a doutrina que afirma que, em Jesus Cristo, as naturezas divina e humana existem juntas, sem confusão, sem divisão, sem mudança e sem separação. Em outras palavras, Jesus não é meio homem e meio Deus. Ele é totalmente homem e totalmente Deus, ao mesmo tempo. Essa verdade foi firmemente estabelecida no Concílio de Calcedônia em 451 d.C., um momento histórico em que líderes da Igreja se reuniram para combater heresias e definir com clareza quem Jesus é. A conclusão? Jesus tem duas naturezas completas, mas é uma só pessoa, com uma única vontade e identidade. Isso quer dizer que quando Jesus chorava, era o homem que sentia. Mas quando ele perdoava pecados, era Deus agindo em plena autoridade. E por que isso importa tanto? Porque se Jesus não fosse plenamente humano, ele não poderia se identificar conosco em nossas dores, tentações e lutas. E se não fosse plenamente Deus, ele não teria o poder de nos salvar, vencer o pecado e oferecer vida eterna. A salvação cristã depende diretamente dessa união misteriosa e perfeita. Ao longo dos próximos blocos, vamos mergulhar em exemplos bíblicos, curiosidades históricas, reflexões teológicas e revelações poderosas. Vamos ver como essa verdade não é apenas um conceito difícil de entender, mas uma realidade que pode transformar sua maneira de enxergar Jesus, sua fé e até a si mesmo. Para entender como Jesus pode ser plenamente Deus e plenamente homem, precisamos analisar essa união em camadas. E para isso, vamos dividir em 3 subtópicos essenciais. 1. A humanidade real de Jesus. Jesus não parecia humano, ele era verdadeiramente humano. Ele nasceu, cresceu, aprendeu, sentiu dor, fome, sede, tristeza. Ele suou gotas de sangue no Getsêmani, chorou pela morte de Lázaro, cansou-se no caminho. Tudo isso mostra que ele não era um Deus disfarçado de homem, mas um ser humano completo. Em Hebreus 4,15 está escrito: temos um sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas, pois foi tentado como nós, mas sem pecado. Ou seja, ele viveu como nós, mas venceu onde nós falhamos. E por que isso é tão poderoso?
porque significa que não há dor ou luta humana que ele não compreenda. Ele passou por tudo, mas manteve-se puro. Isso faz dele não só o Salvador, mas também o exemplo e o mediador perfeito. 2. A divindade plena de Jesus. Ao mesmo tempo, a Bíblia deixa claro que Jesus não era apenas um homem ungido por Deus. Ele era o próprio Deus encarnado. João 1:1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no verso 14, e o Verbo se fez carne. Jesus perdoava pecados. Marcos 2:5, aceitava a adoração. João 9:38, clamava ser Eu Sou. João 8:58, o mesmo nome usado por Deus no Antigo Testamento. Ele demonstrava domínio sobre a natureza, curava com autoridade e ressuscitava mortos. Seus milagres não eram só demonstrações de poder, eram provas visíveis de sua identidade divina. 3. A unidade da pessoa de Cristo. E agora vem a parte mais fascinante. Jesus não era duas pessoas dentro de um corpo. Ele não trocava entre modo humano e modo divino. Ele era um só. Em todos os momentos, as duas naturezas atuavam juntas, em harmonia total, dentro de uma única pessoa. Quando ele falava, sentia, escolhia ou agia, era sempre Jesus, a pessoa que é Deus e homem ao mesmo tempo. A mente humana luta para entender isso porque nossa lógica quer separar. Mas no plano divino, essa união não diminui nenhuma das naturezas. Pelo contrário, é justamente o que torna Jesus único, incomparável e digno de confiança total. E aqui vai uma pergunta para você refletir e comentar. Qual aspecto te impressiona mais? O fato de Jesus ser plenamente humano ou plenamente Deus? Por quê? Chegou a hora de irmos mais fundo. Se até aqui você já se impressionou com a união entre divindade e humanidade em Jesus, prepare-se. Há dimensões ainda mais surpreendentes dessa verdade. Vamos explorar agora como esse mistério afeta não apenas a teologia, mas a nossa vida prática. E como grandes pensadores cristãos explicaram esse conceito ao longo da história. A doutrina da união hipostática. O termo união hipostática pode parecer complicado, mas seu significado é direto. Duas naturezas completas e distintas, unidas em uma única pessoa. Essa definição veio como resposta a heresias que tentavam facilitar o mistério de Cristo. Uns diziam que ele era apenas um homem adotado por Deus. Outros, que sua natureza divina anulava a humana. Mas a verdade bíblica é que não houve confusão, nem fusão, nem divisão. O teólogo Atanásio dizia: Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar filho de Deus. Isso nos leva a um ponto essencial. A encarnação de Cristo não foi um truque teológico, mas um ato de amor e redenção. Analogia poderosa: o fogo e o ferro. Uma analogia clássica usada por pais da igreja é a do ferro em brasa. Imagine um ferro sendo aquecido até ficar incandescente. Ele continua sendo ferro, com todas as suas propriedades, mas agora também carrega o calor e a luz do fogo. Ele não se transformou em fogo, mas está completamente unido a ele. Assim é Jesus, plenamente homem, mas carregando em si a glória divina. Essa imagem ajuda a entender que a presença de Deus na humanidade de Cristo não anula a carne, santifica ela. E é por isso que, quando Jesus andava entre as pessoas, ele tocava leprosos e purificava, perdoava pecadores e restaurava, falava com autoridade e libertava. O mistério que nos aproxima de Deus. Não entender completamente esse mistério não significa que ele não seja verdadeiro. Como disse Agostinho, se você o compreendeu, não é Deus. A fé cristã não exige que compreendamos tudo, mas que confiemos em um Deus que se revelou. E ele se revelou de forma suprema em Jesus. Isso muda tudo, porque significa que Deus não está distante da dor humana. Ele entrou nela. Nosso Salvador entende cada lágrima, cada tentação, cada batalha. Ele não venceu o pecado como um super-herói invulnerável, mas como um homem cheio do Espírito,
totalmente submisso ao Pai. Essa é uma das verdades mais libertadoras do cristianismo. O Deus infinito se fez finito, sem deixar de ser Deus, para nos alcançar onde estávamos. E ainda assim, Ele permanece único, uma só pessoa, perfeita, santa, imutável. Agora reflita, se Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, o que isso revela sobre o valor que Deus dá à sua humanidade? Comente aí embaixo e compartilhe sua visão. Agora que percorremos esse caminho teológico e espiritual, vamos amarrar tudo o que aprendemos sobre essa verdade transformadora. Jesus é plenamente Deus, plenamente homem e ainda assim uma única pessoa. Isso não é apenas um detalhe doutrinário, é o centro da fé cristã e a base do nosso relacionamento com Deus. Recapitulando os principais pontos. 1. Jesus é verdadeiramente humano. Ele nasceu, viveu, sofreu e morreu como qualquer ser humano. Isso faz com que ele conheça de dentro cada dor e fraqueza nossa. Ele é o nosso sumo sacerdote compassivo. 2. Jesus é verdadeiramente Deus. Ele perdoa pecados, tem domínio sobre a natureza, é adorado, é eterno. Isso o torna digno da nossa adoração e completamente capaz de salvar a humanidade. 3. Jesus é uma só pessoa, com duas naturezas perfeitas. Ele não alterna entre modos, nem divide suas vontades. Tudo o que ele faz, sente e decide é expressão dessa união perfeita. Respondendo à grande pergunta, mas afinal, como ele pode ser Deus e homem ao mesmo tempo e ainda assim uma só pessoa? A resposta é, porque ele é único. Jesus não é como ninguém que já existiu. Sua existência transcende as categorias da lógica humana, mas não é irracional, é revelada. A fé cristã reconhece que há mistérios que só podem ser compreendidos pela fé, revelados pelo Espírito e confirmados pela vida e obra de Cristo. O impacto disso em sua vida. Essa verdade muda tudo. Saber que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem significa que você nunca está sozinho em sua dor. Há um Deus que sente com você. Você tem um Salvador que venceu o pecado na carne, para que você também possa vencer. Você pode confiar que sua palavra é autoridade divina, mas também conforto humano. Você tem um mediador que entende suas fraquezas e intercede por você com compaixão. Não é só uma doutrina, é um convite à intimidade com o Deus que se fez carne por amor a você. Ele não veio apenas ensinar, ele veio viver como nós, morrer por nós e ressuscitar para nos dar vida eterna. E agora, uma última pergunta para sua reflexão pessoal. Se Jesus se tornou homem por você, o que você está disposto a entregar a ele em resposta? Pense nisso com carinho e sinceridade. Se você chegou até aqui, parabéns. Você demonstrou não apenas curiosidade, mas um desejo profundo de compreender as verdades mais poderosas da fé cristã. E agora você sabe, Jesus é plenamente Deus, plenamente homem, e ainda assim uma única pessoa, o elo perfeito entre o céu e a terra, entre Deus e você. Mas essa jornada não precisa acabar aqui. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e alimentam sua mente. Que Jesus, o Deus que se fez homem, te abençoe, te fortaleça e caminhe contigo todos os dias. Até o próximo vídeo.